Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aulinha nossa de doutrina de catequese. Então, na última aula a gente ficou se questionando, né? Por que exatamente Deus criou, por que exatamente existem os 10 mandamentos, né? Deus criou os 10 mandamentos para manipular o ser humano, alguma coisa assim? Não, então acho que antes pra gente entender essa questão dos 10 mandamentos, a gente precisa entender primeiro o que é o pecado, né? Então, se a gente for olhar a definição do pecado no Catecismo da Igreja Católica, que eu tenho aqui o meu super velhinho, no parágrafo 1849, tá escrito assim, que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Ou seja, né, quando a gente pensa no pecado, às vezes tem gente que separa as coisas, né, fé e razão, mas olha o que o próprio Catecismo da Igreja coloca. Coloca que o pecado é uma falta contra a razão. E é daí que vem o nosso entendimento dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos não são um conjunto de regras para dominar o homem, para fazer que a religião criou, para dominar as pessoas, não tem nada disso. A gente pode pensar os 10 mandamentos como se fosse um manual de instruções, algumas diretrizes que a gente tem para a gente funcionar melhor em sociedade. Então é a mesma coisa quando você compra, sei lá, uma câmera fotográfica, vem ali o manual de instruções. Se você usa a câmera tudo errado, você vai e coloca a câmera num balde com água, enfim, fazendo umas coisas absurdas aqui, tô falando um exemplo absurdo. Coloca a câmera num balde com água, joga a câmera no chão, claro que essa câmera vai quebrar, não vai funcionar direito, enfim. E a mesma coisa são os 10 mandamentos, são diretrizes pra gente viver melhor em sociedade. E aí a gente entra numa outra questão que também é quebrando um tabu aí que a gente ouve por aí, de que não tem fundamento a fé católica. Na verdade, tudo que a gente vê na fé católica, toda a doutrina católica, os 10 mandamentos, tudo tem um fundamento na razão, na reta razão. Tudo tem um fundamento, digamos assim, científico para essas diretrizes que a igreja coloca. E da onde exatamente surgiram os 10 mandamentos? Bom, para isso a gente vai ter que voltar um pouco e eu vou explicar para vocês o que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, a Bíblia, olhando aí como um livro sagrado, é um conjunto de livros escritos durante vários séculos por diversos autores. E a gente acredita que todos esses autores que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, tá bom? Lembra que o Espírito Santo é Deus, né? Ele é Deus na forma de Espírito Santo. Mais pra frente a gente fala de Santíssima Trindade. Ao todo, são 72 livros. Eu tô falando aqui da Bíblia Católica, tá bom? A Bíblia Evangélica e outros tipos de Bíblia aí são outra composição. Então, a Bíblia Católica tem 72 livros divididos em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele fala sobre a criação do mundo e os primeiros seres humanos, o que aconteceu da criação do mundo até o nascimento de Jesus. Então, o Antigo Testamento fala isso. O Novo Testamento é a partir do nascimento de Jesus até a sua morte, ressurreição, enfim, e o que aconteceu aí de legado. Depois tem os Atos dos Apóstolos, mesmo que Jesus ressuscitou, tem ainda uma continuação do que aconteceu depois disso, né? Então, no Antigo Testamento, se a gente for ler, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, é uma coisa muito esquisita o Antigo Testamento, assim, você vê, parece que é uma coisa assim meio dura até, né? Umas coisas absurdas que acontecem que você fala, meu Deus, como assim? Deus permitiu isso realmente aconteceu e não sei o quê. Então, no Antigo Testamento, por que exatamente é essa situação meio dura, né? Meio difícil? Porque Deus, ele vai preparando aos poucos as pessoas para a vinda de Jesus. Então, a partir do momento que o pecado entra no mundo, lembrem-se que o pecado entrou por causa de Adão e Eva, né? Então, a gente colocada aí uma máxima do Evangelho de que se o pecado entrou no mundo por um único homem, por um único homem que veio a salvação, que é Jesus Cristo. Então, se o pecado entra no mundo por um único homem, Adão, por um único homem é que vai vir a salvação. Então, é por Jesus que vem a salvação pra gente.
Então, desse primeiro pecado, que a hora que o coração do homem ficou fora da graça de Deus, o pecado é o quê? É ficar, a gente falou, né? É contra a reta razão. Mas quando comete o pecado, o primeiro pecado, o pecado original, acontece o quê? O homem perde, os homens, né? O ser humano, homem eu falo do gênero humano, o gênero humano perde a graça de Deus. Então, o coração humano fica muito endurecido. Desse momento que tem o primeiro pecado até o momento que Jesus vem, precisa ter aí uma preparação para essa vinda de Cristo, para esse coração humano saber acolher Jesus. E a gente sabe aí, no fim das contas, que Jesus não foi acolhido, né? Então, por isso que ele sofreu uma morte tão dura também. Então, essas histórias do Antigo Testamento são histórias um pouco esquisitas por conta disso, porque as pessoas ainda não estão com um coração cheio da graça de Deus, como são as histórias do Novo Testamento. Prova disso é que a gente vê que quando Jesus vem e ele faz ali as pregações dele, que a gente vê relatado pelos evangelistas, né, nos 4 evangelhos, Jesus ele faz quase que assim um trabalho de alfabetização com todo mundo, porque ele chega ali com um monte de gente que apedrejar uma pecadora e ele fala, calma gente, todo mundo comete pecado. Aí ele vai ali em outra história. Então assim, ele vai sempre explicando para as pessoas a graça de Deus, ele vai sempre contando para as pessoas o que é esse amor misericordioso de Deus. Antes do Novo Testamento, a gente não vê, antes da vinda de Jesus, a gente não vê esse amor misericordioso de Deus manifestado. E também, continuando a falar desse Antigo Testamento, a gente percebe também que Deus se revela gradualmente para as pessoas ao longo dos tempos. Ele já não chega de uma vez e fala, olha, esse daqui é a minha graça, a misericórdia, esse daqui é o evangelho. Não, calma. As coisas vão acontecendo gradualmente. E assim se forma também a doutrina católica. Então, mesmo quando Jesus veio e anunciou o evangelho e fundou a Igreja Católica, a Igreja Católica como ela é hoje não foi assim de uma hora para outra, não foi assim, Jesus morreu, ressuscitou e a Igreja surgiu e é isso, até hoje, há mais de 2000 anos. Não foi. Aos poucos a doutrina foi se consolidando. Inclusive, se vocês pegarem para ler um bom livro, uma boa enciclopédia, digamos assim, da história da Igreja, minha recomendação é o Daniel Ropes, que é um grande historiador aí que escreveu vários volumes sobre a história da Igreja. Vocês vão ver que durante a história da Igreja teve muita confusão, inclusive tiveram papas que eram grandes assim pecadores, pessoas loucas assim, totalmente loucas e desalinhadas com a fé católica. Mas para vocês verem uma prova de que como a igreja realmente é divina e não é uma igreja humana, né? Como Deus realmente criou a Igreja Católica, que mesmo a gente tendo ao longo da história da igreja muitos papas super pecadores, nenhum desses papas mudou a doutrina da igreja. Então a doutrina da igreja ela foi se formando ao longo do tempo, mesmo a gente tendo homens muito pecadores gerenciando, digamos assim, a igreja à frente da igreja, em nenhum momento Deus abandonou a nossa Igreja Católica, em nenhum momento a igreja deixou de ser santa. Então é legal a gente salientar isso. E aí essa doutrina foi se formando e teve uma grande influência, acho que é legal pontuar, muita gente não sabe, da filosofia grega, inclusive da mitologia grega, né? Então a gente vê, por exemplo, para as pessoas entenderem que Jesus era 100% Deus e 100% homem, eu falei que Deus foi preparando o povo ao longo do tempo. Então, em termos religiosos, a gente vê no Antigo Testamento, tinha, assim, olhando aí a história de maneira geral, existem ainda, mas existiam antes, muitas religiões politeístas, acho que a gente estudou isso na escola, todo mundo se lembra disso. E a única religião monoteísta que a gente vê na antiguidade é qual? O judaísmo. Então, Deus foi preparando as pessoas através ali do judaísmo e também, por outro lado, na mitologia grega, então a gente vê do lado aí judaico, digamos assim, essa preparação religiosa, né, a instituição de um único Deus, etc., que foi a religião monoteísta judaica, e a gente vê do lado ali dos gregos, romanos, a questão da mitologia, da filosofia. Então, quem for ler, quem for estudar um pouquinho de filosofia dos primeiros filósofos gregos, né, Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles na ordem,
a gente vê ali um cerne religioso, até um cerne cristão, católico, no que esses filósofos estão falando. É claro que tem muita coisa misturada ali com a cultura da época, mas tem muita coisa que eles colocam que foi incorporado como base da religião católica, porque até o Papa Bento XVI comentou isso uma vez, né, que os filósofos gregos, esses primeiros filósofos gregos, foram sim inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente vê ali Deus preparando o seu povo aos poucos. E a mitologia grega que eu comentei, o que tem a ver com isso? Porque se vocês forem ler também mitologia grega, não sei o quanto vocês já leram ou não, mas a gente vê que existem algumas figuras na mitologia grega, greco-romana na verdade, que são assim engraçadas, porque são homens que são metade homens, metade deuses, semideuses, a gente vê ali vários deuses gregos também. Então tudo isso foi preparando o povo para que quando chegasse Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, as pessoas entendessem isso, não ficasse uma coisa tipo estranha. Tanto é que a religião judaica teve muita dificuldade, o povo judaico teve muita dificuldade de entender esse fato de Jesus ser 100% Deus e 100% homem, porque eles não tinham essa base imaginária. Então olha como foi necessário trabalhar o imaginário do povo, trabalhar o intelecto do povo através da filosofia, para só então Jesus aparecer. E mesmo assim ainda teve uma confusão, e mesmo assim os judeus, que hoje são judeus, né, que não se converteram à religião católica, ainda não acreditam no Messias, em Jesus como Messias. Eles ainda acham que vai aparecer um outro Messias, rei, maravilhoso, poderoso, por causa disso, né? Em partes por causa disso. Então é importante dizer que essa união da filosofia greco-romana, mais a tradição hebraica que está relatada no Antigo Testamento da Bíblia, é o que forma o catolicismo hoje. E aí, entrando mais a fundo, então, nesses 3 primeiros mandamentos. Então, Deus, ele deixou esses 10 mandamentos dentro da religião judaica como uma forma de orientar o povo, de dar ali umas diretrizes para o povo para viverem bem em sociedade. Quem lembra aqui, deixa nos comentários para quem foi revelado os 10 mandamentos. Eu quero ouvir de vocês, não vou falar. Para quem foi revelado os 10 mandamentos? Eu quero ver nos comentários. Bom, e então, pensando então no pecado como algo contra a reta razão, né, como uma falta contra a razão, então os mandamentos vêm nesse sentido, dá uma diretriz ali racional para a gente viver em sociedade. E os primeiros 10, aí vocês vão me perguntar, tá, mas esses primeiros 10 mandamentos não tem nada de racional. Quais são os primeiros 3 mandamentos não tem nada de racional. Quais são os primeiros 3 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. Pois esses mandamentos, na verdade, eles têm um fundamento de gratidão. Então, na verdade, esses mandamentos preparam a gente para nós sermos bons e autênticos católicos, né? No caso da religião judaica, não ainda, mas vocês entenderam, uma preparação para o que vai vir. Então, é uma preparação para a gente crer em Deus, confiar em Deus, acreditar que somente com a graça de Deus, e claro, fazendo nossa parte, né? Então, um pouco é a graça de Deus e um pouco também é o nosso esforço. Não adianta a gente ficar de braços cruzados achando que Deus vai empurrar a gente. Muitas vezes ele realmente empurra, mas a gente precisa também ter a nossa parte humana na nossa salvação. Então, agindo a nossa parte, confiando na graça de Deus, pensar que é isso que vai fazer com que a gente vai ser salvo, né? E esses 3 primeiros mandamentos têm total ligação com o que a gente chama de tibieza. O que é a tibieza, né? É uma negligência em responder ao amor divino. Então, muitas vezes, a gente se esquece, né, de fazer essa parte que eu tô falando, a nossa parte na nossa salvação. Então, muitas vezes, a gente tem uma preguiça de ser uma pessoa melhor. E aí, é essa preguiça, essa tibieza, essa negligência em responder ao amor divino, em reconhecer e ser grata a Deus por tudo que Ele faz e o que Ele nos dá, que acaba caindo no pecado contra esses 3 primeiros mandamentos. Outra coisa que também faz, às vezes, a gente cair, né, no pecado contra esses 3 primeiros mandamentos são as, digamos assim, coisas que impedem a gente de sermos pessoas melhores, mas que aparentemente são inofensivas. Quais são essas coisas? A primeira são superstições. Então, superstições, não vou passar debaixo de escada, não vou usar roupa de tal cor no ano novo. Todas essas superstições, por mais inofensivas que sejam, elas acabam enfraquecendo a nossa vontade em fazer realmente o que precisa ser feito para a gente ser uma pessoa melhor.
Um outro ponto é a idolatria, adivinhação e magia, que eu acho que já entra até numa questão um pouco pagã, então também é importante a gente mostrar que esses 3 primeiros mandamentos foram instituídos também para as pessoas para as pessoas saírem do paganismo, né? Que era a situação ali que estavam as pessoas, principalmente nas religiões politeístas. Então, exemplos de situações pagãs aí que envolve idolatria, adivinhação e magia, né? Acreditar que pessoas mortas iriam fazer revelações sobre o futuro, fazer sacrifícios, às vezes até sacrifícios humanos, em prol de criaturas mágicas, em prol de deuses, em prol de, enfim, de pedidos especiais. Então, todas essas coisas que muitas vezes, para muitas pessoas que estão me assistindo, parecem absurdas, foram suprimidas graças a esses 3 primeiros mandamentos deixados por Deus. Outro ponto também que tem a ver com esses 3 primeiros mandamentos é a questão de ter respeito pelo nome de Deus e dar a ele esse respeito que lhe é devido. Então, muita gente faz muita piada com o nome de Deus, né? Ou às vezes fala muito o nome de Deus em vão. Isso também varia muito de cultura, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você falar muitas vezes o Deus me livre, graças a Deus, muitas vezes, dependendo da situação, é considerado um certo desrespeito ao nome de Deus. Aqui no Brasil, não, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, pelo contrário. Até às vezes um testemunho, a gente fala, graças a Deus, se Deus quiser, Deus me livre, significa que você está entregando a sua vida a Deus, né? Então, aí entra um outro ponto muito importante relacionado também a essa questão do pecado, que é a intenção. A pessoa, dependendo da intenção que ela tem, isso muito determina se ela vai cometer realmente um pecado ou não. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente entrar nos sacramentos, o que é um pecado mortal, o que não é um pecado mortal. Por hora fica aí essa prévia, esse teaser, o que está por vir.